Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nós somos as cartas vivas do Senhor, os mensageiros das boas novas do reino. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pela presença, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você acredita em Jesus, se você carrega um crucifixo, se de alguma forma qualquer pessoa consegue associar você a uma igreja, a uma denominação, saiba apenas uma única coisa: para aqueles que não creem, você é uma carta viva de Cristo. Você é a primeira Bíblia que essas pessoas estão lendo. Mas como assim estão lendo? O nosso comportamento é uma demonstração do quanto o Senhor e a Sua palavra está dentro de nós, do quanto o Espírito Santo está agindo e atuando em nossas vidas. Às vezes você pensa que acabou o culto, você está livre para viver a sua vida. De forma alguma. Acabou o culto, nós vamos praticar aquilo que o Senhor ensina. E esse ministério que nós temos, esses mistérios, o ministério que nós temos é o ministério de Cristo. Exatamente, é a palavra de Deus diretamente atuando em nós. É o Espírito Santo podendo contar conosco, é a nossa obediência podendo atuar a serviço do Senhor e as outras pessoas podendo ver na nossa vida o amor, o respeito, o carinho, a caridade e tudo aquilo que somente o Senhor pode nos capacitar a fazer. O bem, quando feito com amor, ele não busca os seus próprios interesses. Eu não ajudo alguém ou dou algo para alguém e depois divulgo falando: olha como eu sou bom, olha como eu ajudo as pessoas, olha como eu ganho, mas eu divido. Não é necessário disso, porque a única pessoa que nós queremos já sabe, porque foi graças a Ele que nós conseguimos. Eu não preciso da admiração de ninguém, porque se a minha vida estiver repleta do Espírito Santo, ela já pode ser admirada. E isso é o mais importante, nós conquistarmos o respeito de Deus. Certamente que nem todas as pessoas vão gostar de nós. Se fosse assim, Jesus não tinha sido crucificado, porque a inveja, ela reina, mas não no reino de Deus, mas no reino do diabo, porque ele gostaria de ter a adoração que o Senhor tem de forma gratuita. Então ele faz uma troca: olha, eu te dou isso e você me dá aquilo. Viva essa vida, esquece um pouco dessa eternidade. Não, você não pode ver, talvez ela nem exista. Vamos viver apenas essa vida. E assim, nós jogamos fora a graça da salvação todos os dias, quando nós esquecemos que existe um reino, existe um Deus que nós precisamos servir e que nós precisamos buscar. E o que Ele mais gostaria de fazer é estar na nossa presença. Isso que eu estou falando sobre nós sermos as cartas de Deus, nós sermos a Bíblia que as pessoas leem, isso está na Bíblia. E às vezes eu falo as coisas, e cito e vejo, às vezes sai alguma pregação, um pensamento, e quando a gente vai lendo, o Senhor Ele revela dizendo: olha, realmente, tudo aquilo que nós falamos é por fruto do Espírito Santo. Então se a gente ir lá em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor lá diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vocês mesmos são a nossa carta. E olha que coisa interessante, como Ele sabe que nós somos a carta de Cristo? Vocês demonstram. Demonstração
comportamento. Por isso eu disse, nós somos a primeira Bíblia que aqueles que duvidam, que aqueles que não têm fé, eles vão ler. É no momento de dificuldade, o nosso comportamento, a nossa demonstração de confiança, a forma que nós agimos, a forma que nós tratamos, vai dizer muito. E é fácil ajudar quem pede ajuda. É fácil você encontrar uma pessoa em situação pior e subir e dar palanque para aquilo. O duro é quando ninguém tá vendo. O duro é quando você fica ali meio que achando que não vai dar certo. O duro é quando acha que já não tem mais esperança. É nesses momentos, é justamente nesses momentos que a nossa fé, ela atua de forma poderosa. Se Cristo quisesse palanque, ele não ficava toda vez que ajudava alguém falando, olha, não conta pra ninguém, olha, não fala pra ninguém. E ainda quando as pessoas contavam, elas tinham dificuldade de acreditar. A gente vê aquela cura do cego de nascença, que eles ficam questionando ele, mas quem que fez você ver? Ah, eu não sei, eu sei que eu era cego e hoje eu vejo. Eu não sei o que ele fez. E é justamente isso. É a parte que nós não conseguimos acreditar e dar o poder a Deus. E quando nós começamos a viver o Evangelho, as pessoas elas começam a ver realmente que aquela prática da leitura da Bíblia, que o ouvir os louvores, que nós começarmos a pensar da forma que Deus ensina, que nós começamos a perdoar, né? Que realmente foi o Espírito de Deus que lapidou e escreveu dentro do nosso coração. Não como de Moisés, que foi feito numa tábua de pedra, mas no nosso próprio coração, no nosso próprio pensamento, na nossa própria vida, né? A mão de Deus e a caneta de Deus e tudo aquilo que vem do Senhor, ela modificou a nossa história. Eu não sei se às vezes você tem consciência disso, de como seria a sua vida antes de conhecer a Jesus e como ela se transforma depois que você conhece. Os nossos sentimentos não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Às vezes nós não temos discernimento do tamanho da misericórdia e do amor de Deus, mas que Ele nos livra e que Ele nos liberta o tempo todo. Isso eu posso garantir para vocês, e não porque eu acho, mas porque eu sinto. Quantas vezes não escrevia algo porque estava triste. E muitas eram as dúvidas, muitos eram os problemas, né? E quando o Senhor chega, Ele coloca de forma tão perfeita cada coisa em seu lugar. Cristo ele não vai vir modificar a tua história, mas Ele vai vir dar entendimento sobre ela. E se não fosse tudo aquilo que eu passei, jamais eu poderia entender a graça do momento que eu vivo hoje. Nós vivemos no tempo da graça. O véu do templo ele foi rasgado. Moisés, quando ele subiu para falar com o Senhor, o rosto dele brilhava. E as pessoas viam e ficavam admiradas, mas com o tempo aquele brilho foi se apagando. E Moisés não queria que as pessoas vissem que aquilo estava deixando de ser, ele cobria o rosto. Só que como nós somos a carta de Jesus, nós somos o sal e a luz do mundo, ninguém pode apagar o nosso brilho. E o nosso véu ele já foi retirado. Por isso que o Senhor falou, faça as claras, façam a luz, as coisas que vocês tiverem que fazer. Nós somos um fruto do Espírito do Deus vivo. Nós somos fruto do ministério de Jesus Cristo, de todos aqueles que morreram para que essa mensagem pudesse chegar até nós hoje e transformar a nossa vida e nos conduzir por um caminho melhor. E todas as vezes que nós somos essa carta, nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que anunciar as boas novas do reino de Deus. Se a gente fica vendo toda a conversa de Paulo em Coríntios, né, falando sobre os dons do Espírito Santo, que diversos são os dons, porém que todos são os mesmos Espíritos, né, que tudo vem do Espírito Santo e tudo é para edificar o corpo, diversos são os membros, diversas são as funções. Então a gente vai notar que cada um vai ter o teu lugar todo especial dentro do reino de Deus e nem todo mundo precisa ser igual. Mas essas boas novas, essa alegria, essa felicidade, as pessoas precisam conhecer. Elas precisam.
E quando o Espírito Santo ele está em nós, ele vai nos ungindo, ele vai nos purificando, para que através do nosso testemunho, outras pessoas que talvez tenham dúvida, elas possam começar a crer. E você precisa começar a testemunhar, sem ter medo. Testemunho não é profetizar. Testemunhar é falar algo que Deus já fez. Profetizar é dizer aquilo que você acha que Deus fará. Talvez fará, desde que seja para glória de Deus, não para que você olhe para mim e fale, eu sou profeta. Eu não faço cargo de não. Me sinto muito bem sendo servo do Senhor, me cabe muito bem essa posição de filho, de irmão, tá excelente. Não quero nenhum tipo de cargo desse tipo. Porém, quando nós anunciamos as boas novas, isso que nós estamos fazendo agora, ouvindo palavras que traz esperança. Esse Espírito Santo, ele vem carregado disso. Se a gente lá em Lucas 4, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor ela diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa passagem, ela é uma profecia lá de Isaías que falava sobre Jesus Cristo. Então, as boas novas aos pobres. Pobres, que tipo de pobreza você acha que Jesus estava falando? Ou Isaías? A pobreza espiritual. A pobreza física, você pede uma esmola, pede um negócio, começa a trabalhar, se dedica, empreende, faz... Isso a gente consegue resolver aqui. Mas a pobreza espiritual, sem Jesus Cristo, não tem outra saída. Não é à toa que tantas pessoas caem na armadilha de seitas ou de, entre aspas, religiões pagãs, que ofereciam coisas, né, que põe lá bebida e vela e isso, aquelas danças malucas, né, e oferece coisa, igual limpo santo, e aquelas doideira. Começa a falar com espírito de gente morta e... Cara, tudo isso, se você ler um dia a Bíblia inteira, você vai ver que Deus abomina todas essas coisas, desde uma imagem, desde a forma que nós acreditamos nas coisas, desde que nós pedimos as coisas que não sejam para Jesus Cristo, desde que nós colocamos intercessores sem ser Jesus Cristo. Sabe, tudo isso não faz parte. O único Espírito que prega as boas novas e pode tirar, né, o nosso espírito dessa pobreza espiritual é o do Senhor. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. De novo, a prisão... Será que é a prisão física, o cárcere? Eu cometi um crime e estou lá preso. Pode ser. Porque injustamente, diversas vezes nós vemos apóstolos sendo presos por pregar o evangelho. Mas a razão deles não foi porque eles infringiram a lei. A lei que eles infringiram foi amar. Mas essa prisão que o Senhor ele também está dizendo é aquela prisão espiritual. É aquelas amarras do mal, né? Aquela opressão de Satanás na nossa vida. É o vício. É a dependência emocional, é a dependência de qualquer coisa que não seja Deus, né? Tudo aquilo que amarra a nossa vida, tudo aquilo que nos coloca medo dentro do coração. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Isso é palavra. Então, se sente medo, tem alguma coisa errada. A recuperação da vista aos cegos. De novo, será que esse cego é cego de nascença como Jesus curou? Ou quando ele dizia que são cegos guiando cegos? Dizendo que aquelas pessoas elas não sabiam para onde elas estavam indo ou o que aquela religião deles estavam fazendo. A Bíblia ela tem muita parábola, muita metáfora. E se você não puder olhar além do que aquela palavra está dizendo, porque você sabe a forma que Jesus pensa, ou porque o Espírito Santo nos dá sabedoria para revelar, pelo tanto que nós buscamos a presença do Senhor, aí nós conseguimos entender que Deus está falando para libertar os oprimidos. Olha novamente, olha a liberdade que o Senhor estava falando dos presos lá de cima, opressão. E o que é a opressão? É quando você não tem liberdade, é quando você não pode escolher, é quando você é obrigado a viver algo sem poder fazer nada. Eu posso sim viver algo que eu não gostaria de viver,
Mas se o meu coração estiver entregue ao Senhor, lembra da passagem? Ainda que fores um escravo e vier-te a te tornar livre, antes trata de aproveitar o teu chamado. Então não importa o lugar que a gente está, mas com quem nós estamos naquele lugar. E se for para a honra e glória do Senhor que nós estamos naquele lugar, amém. Porque nós vamos suportar tudo aquilo. Quando a gente olha a história de José, que foi preso e vendido injustamente, e tudo que foi necessário que ele passasse para que no final outras coisas pudessem acontecer em uma bênção maior ainda. Deus tinha dito tudo aquilo para ele. Só não disse uma coisa nos sonhos de José: olha, não vai ser fácil. Mas nenhuma das promessas de Deus deixou de se cumprir. E proclamar o ano da graça do Senhor. E é justamente isso. A cada ano que passa, a graça de Deus, a misericórdia, a piedade, ela alcança mais pessoas. Ela alcança mais a nossa vida. E é justamente isso que nós temos que proclamar. O quanto a nossa vida ela vai melhorando quanto mais nós nos aproximamos e quanto mais nós caminhamos. Porém, o mais importante dessa vida não é nada que está nessa vida, mas é a salvação que Jesus Cristo dá, porque Ele nos capacita a suportar essa vida. Sem Deus ela é insuportável. Com Deus, ela é maravilhosa. Não pelas coisas que nós conquistamos, porque o sentir maravilhoso é sentimento. Às vezes você pode ter tudo. Você pode ser das pessoas que você conhece as que mais têm. Talvez você olhe para algumas que tenham mais que você, mas se você olhar para trás, tem muitas que têm muito menos. E você ainda assim não se sente infeliz. Porque a nossa alegria é quando nós podemos ser o templo do Espírito Santo. É quando nós podemos servir ao Senhor, ser canal de graça. E é justamente isso, poder animar. Quantas pessoas nós não perdemos porque elas não conseguem tirar essa opressão da vida, porque elas não conhecem as boas novas do reino de Deus. Muitos chegam ao ponto de ceifar a própria vida. Será que elas tiveram a oportunidade de conhecer o real evangelho? Ou será que eram cegos guiando os cegos? A gente nunca sabe a intenção de quem prega, porque o próprio diabo, ele conhece a palavra de Deus muito melhor que nós. Ele sabe como convencer, Ele sabe das nossas brechas, Ele sabe de tudo. Enquanto Jesus é paciente, né? É manso e humilde. Ele não invade ninguém, Ele conversa, Ele explica, Ele fala, Ele espera. O diabo não. Ele não liga da tua liberdade, Ele não liga se você quer ou se você não quer. O importante é a vontade dEle. E quantas vezes nós não somos esse, entre aspas, Satanás na vida dos outros, querendo impor a minha vontade, dizendo, olha, você não vai fazer isso, eu não permito, porque se você fizer isso é uma mentira. E nós criamos condições e queremos já criar punições para que a pessoa não viva a liberdade dele. Eles tentaram fazer isso com Jesus, quando Jesus disse que seria crucificado. Não, você não pode ser. Paulo também tentaram fazer a mesma coisa quando ele disse que ele teria que ir lá ver o imperador. Quando Jesus diz também que Pedro seria morto, ele está tão preocupado com os outros que ele fala assim, e João, o que vai acontecer com ele? E às vezes a gente fica aí, sem saber o que está acontecendo. Deixa cada um viver a sua história. E algumas histórias, elas são trágicas, mas elas são o começo. Louvado seja o Senhor e todos aqueles que morreram na esperança de encontrar o seu reino. E essas são as boas novas. Infelizmente, algumas pessoas que nós amamos vão partir antes de nós. Mas nós vamos um pouco depois, mas todos nós vamos viver a eternidade. Tira esse senso de brevidade, esse senso de agora. Ai, que se não for agora não vai dar mais. Ai, porque não aconteceu, não vai acontecer. Nós vivemos a esperança e nós estamos nos capacitando a viver a eternidade. Então tira esse senso de urgência, aprende a esperar, aprende a louvar, aprende a adorar, aprende a curtir esse momento. A presença de Deus, ela é boa. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então deixa os planos de Deus acontecer na sua vida. Lembra sempre que nós somos a carta
que o Senhor escreveu com o seu Espírito. E da nossa boca, essa tem que ser a mensagem. Às vezes a gente abre a boca para ficar falando mal dos outros e fazendo fofoca, dando opinião que não agrega em nada. Meu, fica quieto. Fica quieto. Se não for para edificar a vida do outro, fica quieto, senão você está sendo mensageiro de Satanás. Todas as vezes que eu me sinto tentado a julgar alguém, eu estou condenando a mim mesmo. E como eu posso dizer que Deus está comigo se eu estou me condenando? Não está certo. Sabe, por coisas tão tolas, nós acabamos jogando a graça fora. Desnecessário. Pensa nisso. Pensa sempre nisso. Você sempre pode ser melhor quando Deus está com você. Quando você deixar de ser igual àqueles que não acreditam no Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor escreva em seu coração tudo aquilo de bom. Que o Senhor limpe aquelas páginas velhas, né? Que Ele remova tudo aquilo que passou, toda a dor, toda a tristeza e tudo aquilo que não vem dEle. E que a nossa história, ela comece realmente agora. Que nós possamos renascer no Espírito Santo. Às vezes você tem dúvida se já foi batizado com o Espírito Santo. Se você fala Jesus, se você fala de Deus para as pessoas, se você olha a tua vida e mudou tudo, você já está batizado faz tempo, tá? Tenha certeza disso. Tudo de bom que acontece é pela presença do Senhor. E se as pessoas já notaram essa mudança, você já sabe que a carta está escrita dentro do seu coração e pelas mãos de Deus. Amém? Um bom dia. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Glória, paz e honra por todo sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.